Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Comando Talks, que é o podcast da Comando News, uma assessoria de imprensa de Curitiba. E esse espaço aqui, ele foi desenvolvido para a gente falar com os nossos clientes, nossos amigos, e hoje eu tenho a mais nova cliente da Comando News. É a Sigrid Kerstin. Eu fiquei treinando o sobrenome dela. Falei certo? Falou certo. Ai, que bom. A Sigrid, ela é contadora pela URGS, pós-graduada em Direito Tributário pela FGV e mestre em Controladoria pela Unicinos. Possui mais de 25 anos de experiência nas áreas contábil e tributária e mais de 300 milhões em créditos recuperados. Gente, são muitos dígitos no currículo da Sigrid. Criou os cursos online A Chave da Recuperação Tributária e Contabilidade Tributária para Advogados, onde já conta com mais de 5.000 alunos que já recuperaram juntos, gente, pasmem, 3,5 bilhões em tributos. Gente, que honra! Obrigada, querida. Que honra. Obrigada por ter, primeiro, nos contratado, confiado no nosso trabalho de assessoria de imprensa. Estamos muito felizes e honrados. E, em segundo lugar, né, obrigada por ter vindo aqui para a gente trocar essa ideia, para a gente te conhecer melhor, né? Eu sempre falo que esse espaço é para a gente também fazer uma reunião de briefing com os nossos clientes. Sim. Quero agradecer. Estou muito feliz, recebi excelentes indicações do trabalho de vocês e a expectativa é bem alta para o êxito do nosso trabalho. Ai, com certeza, vai ser sucesso, gente. Olha, só com esses números aqui, tá fácil. Vamos lá. Bom, me conta, como que você começou a atuar no tributário, Sigrid? O tributário entrou na minha vida... Eu escolhi o tributário em função do impacto que as decisões do contador geram no bolso do empresário. Resumidamente, quando eu percebi, trabalhando no escritório contábil, que qualquer decisão que nós, como contadores, tributaristas, ali no escritório contábil, tomássemos, o valor a pagar no mês subia ou descia. E isso me deixou fascinada pelo fato de nós exercermos alguma influência sobre o negócio do cliente. Então, foi mais ou menos isso. Posteriormente a esse namoro com o tributário que eu tive, essa fase do encantamento, eu trabalhei com auditoria tributária. E na hora de marcar o xizinho, eu poderia ter marcado o xizinho na auditoria contábil, mas eu marquei a auditoria tributária, baseada nesse encantamento que eu tive no escritório contábil. E só acertei marcando esse xizinho, porque onde eu aprendi, né, na empresa de auditoria tributária, uma das 4 maiores do mundo, a Deloitte. E lá eu aprendi assim toda a parte prática de inúmeros setores, para não dizer todos os setores da economia, porque eu trabalhei lá 8 anos e aprendi a parte operacional, né, a parte que de fato impacta no bolso do empresário, né? Então, todas a parte de tributos federais, tributos estaduais, municipais, eu auditei durante 8 anos e foi ali que eu deslanchei na parte operacional tributária. Que interessante. E como temos tributos no Brasil, né? Temos muitos tributos. E aí vem uma reforma aí, substituir 5 tributos por 5 tributos. Então, a gente não tem aí uma diminuição. Uma redução. Não teremos, não. Eu trabalhei um tempo na Motorola, que é uma empresa americana, né? Uhum. E era dificílimo explicar PIS e COFINS para os gringos. Sim. A gente não conseguia. Eles falavam, meu Deus, mas por que vocês têm tanto tributo? Eu falei, bom, meu querido, vai em Brasília perguntar, porque eu não sei te explicar. E me conta, qual foi a sua primeira recuperação tributária? A minha primeira recuperação tributária foi nessa empresa de auditoria tributária, na Deloitte, em que eu fui contratada para mais um trabalho, como outro qualquer. Né? E o meu chefe disse, Sigrid, é um frigorífico, nós vendemos o trabalho de compliance, e o compliance nada mais é
do que verificar se as regras estão sendo atendidas, no meu caso, as regras tributárias. Então, era mais um trabalho de compliance, que era o que eu sabia fazer até então. Nesse frigorífico, nós vimos que ele não vinha aproveitando créditos permitidos pela legislação, né? E aí eram créditos pacíficos que, em função da complexidade, a contabilidade não tinha se organizado e chegamos em 7,5 milhões de recuperação tributária em 2009. E ali eu vi que o tributário pode alcançar soluções, porque o compliance, ele muitas vezes era só notícia ruim. Uhum. Se a notícia ruim, olha, tu não está cumprindo essa, era uma infinidade de regras não cumpridas. Mas no fim do dia, não trazia uma boa notícia, era só notícia que era mais trabalho. Mas essa recuperação tributária despertou em mim o interesse de levar notícias boas, né? Que o tributário também pode ser fonte de notícias boas. Então, foi essa recuperação tributária que eu fiz em 2009, num frigorífico lá do Rio Grande do Sul. Despertou em mim esse interesse que nunca mais ele morreu, né? Nossa, esse cliente deve ter ficado muito feliz, hein? Ter contratado você. Aham, sim, sim. Ele, de fato, acabou levando 7,5 milhões, né? Nós fomos posteriormente contratados para implementar essa recuperação tributária, porque o contrato era só de compliance, e quando nós identificamos esses 7,5 milhões, veio um problema bom de solucionar. Quem vai colocar a mão na massa? E quando sobrou para mim, né, como funcionária, eu me senti desafiada, porque eu não sabia operacionalizar, mas eu estudei, coloquei de fato a mão na massa e fiz acontecer, e realmente a empresa conseguiu obter esses 7 milhões de volta no caixa dela. Ai, que bacana. E aí você começou um negócio no digital, né? E Sim. como que nasceu a Escola de Negócios Tributários? Depois de 8 anos na Deloitte, eu trabalhei em outra multinacional de energia elétrica, né, americana, e também lá fiz uma recuperação tributária na ordem de 40 milhões, né, foi muito alto. E aí eu já tinha realmente me transformado num fenômeno de encontrar oportunidades nas empresas, né? E essa recuperação tributária que eu fiz nessa multinacional de energia elétrica veio da inadimplência. Então, inadimplência, as empresas de energia elétrica sofrem muito, né? Porque os clientes não pagam as contas de energia, né? E tivemos aí a operacionalização também, coloquei a mão na massa com relação a isso. E depois, o meu filho já era pequeno e eu tomei a decisão de fazer mestrado, tá? De fazer mestrado para ter mais tempo com ele e também fazer o meu trabalho de transmitir o conhecimento. E depois desse mestrado, eu era professora já em universidades, PUC, Rio Grande do Sul, PUC, Rio de Janeiro, Unicinos, professora de MBAs. E aí, com a pandemia veio e transformou o ensino primeiro numa indefinição, porque não se sabia se as escolas iam poder abrir, né, as escolas de ensino superior. E com essa indefinição, eu decidi ir para o digital. Então, a gente teve aí um caminho, né, entre a Deloitte, a empresa de energia elétrica e a minha escola de negócio no digital. Teve mestrado e teve pandemia. Com relação à pandemia, eu decidi ir para o digital e fazer o que eu fazia na sala de aula, né? Ensinar o que eu ensinava para os alunos com quadro negro, quadro branco, e decidi usar meu celular.
E aí a escola de negócios nasceu do sucesso que foi eu ir para o digital, porque realmente, a partir do momento que eu decidi ensinar de coração aberto, sem, esconder, né, nenhum detalhe, mostrar como as empresas fazem a operacionalização de onde eu vim, foi um sucesso muito grande. As pessoas começaram a me seguir e querer saber se eu fazia parceria, dava mentoria, tinha curso, aula particular, fazia parceria. E com esse sucesso todo, eu procurei uma pessoa que pudesse me auxiliar. E essa pessoa é a Bruna, né, a Bruna Zucchi, e nós estamos juntas desde lá, faz 5 anos. Então, a história da SK, Escola de Negócios Tributários, nasceu desse movimento que eu fiz de sair da sala de aula e ir para o digital, Instagram, YouTube, e do sucesso que foi, né, desde o início. Desde o início teve muito sucesso com relação ao conteúdo que eu produzia. Que legal. E você hoje, teus principais alunos são contadores, advogados? Como que é um pouco esse me conta, porque eu sou meio leiga nesse assunto. Nina, os meus alunos, eles são na ordem de 65% advogados, tá? E 35% contadores. E por que essa diferença, né? Porque o contador, ele já domina um campo da contabilidade, mas não domina a recuperação tributária necessariamente. Então, ele não sabe o mecanismo do SPED, não sabe o mecanismo da DCTF, não sabe o mecanismo do MIT, não sabe o mecanismo do PERDECOMP, que é o fluxo da informação que a Receita Federal enxerga. Mas ele já tem um conhecimento prévio de contabilidade. O advogado, ele tem a necessidade desse conhecimento, porém ele também não tem o conhecimento prévio. Então, acaba que eu atraio os advogados justamente por causa dessa necessidade de conhecimento prévio. E, mas eu te diria assim, tem uns 5%, né, dentro dessa conta que eu faço, que não é nem contador nem advogado, tá? É administrador, é empresário, é a parte comercial, né? Então a gente tem essa mescla, mas a maior parte é advogado. E isso me surpreendeu muito quando eu comecei no digital, porque a linguagem que eu falo, ela não era direcionada a nenhuma formação específica, mas eu achei que eu ia conversar de igual para igual com o contador. E quando eu via, era muito advogado interessado, muito. E aí isso foi uma surpresa. E isso é uma dica até que eu dou para quem quer iniciar no digital, quem quer partir para o digital, que é assim, você não sabe quem você vai agradar. Eu não sabia quem eu ia agradar. Então, escute o lead, porque eu fui formatando os meus cursos baseada na minha escuta. Então, o curso de recuperação tributária nasceu porque é o que eu mais domino, mas o curso de contabilidade tributária, ele nasceu de um passo antes que os advogados me pediram. Então, quando a gente vai para o digital, a gente não sabe quem vai, de fato, ser atraído pelo nosso conteúdo, né? E eu vejo muita gente querendo ir para o digital já com toda a ideia pronta. E não é assim que funciona, né? Tu tem que ouvir e fazer o dever de casa baseado nessa escuta. Que legal. E tem alguma história marcante de algum aluno que você gostaria de compartilhar? Eu tenho 5.000 alunos, né? Mais de 5.000 alunos agora. E são muitas histórias bacaníssimas, assim, de pessoas que não conheciam a recuperação tributária e hoje têm um patrimônio baseado nas recuperações tributárias. Pessoas que saíram do zero em conhecimento e conseguiram fazer essa transição. Mas uma história que me chamou muita atenção é a da Lia, né? Uma advogada tributarista
que já me contou essa história em live e eu fiquei encantada com o poder da recuperação tributária, do poder do tributário na vida das pessoas. Ela morava numa cidade muito pequena e assim que ela resolveu estudar isso e aplicar isso e se posicionar com relação à recuperação tributária, ela precisou sair da cidade onde ela morava, ir para uma cidade maior, para fazer com que esse conhecimento alcançasse as pessoas que ela mais conseguiria alcançar. Então, ela teve condições de fazer, atender clientes maiores, né, com essa mudança, conquistou patrimônio, deu passos importantes na vida, aumentou a renda dela e ela foi já premiada, né? Eu tenho um prêmio que é o Tributarista Camisa 10, Prêmio Tributarista Camisa 10, e esse Prêmio Tributarista Camisa 10, ele é destinado a quem faz recuperações tributárias a partir de R$ 200 mil. E a Lia já está na placa dos 20 milhões, posso estar desatualizada, tá? Porque eu premio todos os alunos que recuperaram a partir de 200 mil. Então, a Lia é um caso da força que o tributário exerceu na vida dela, né? Mas existem outros, né? Estaria sendo injusta aqui se dissesse que é o único, mas realmente o dela me chamou bastante atenção. Que bacana. E o Tributaristas Camisa 10, ele é um prêmio ou ele é uma metodologia? A minha metodologia se chama SK, Tá. né? O método SK, Uhum. né? E o Camisa 10 é o meu aluno. Por quê? O que muda no Camisa 10 e alunos de outros cursos? O Camisa 10, ele não é refém de softwares, tá? Ele não é refém de nenhum sistema. Ele sabe operacionalizar no braço se necessário, né? É diferente de alguém que não sabe o que está fazendo, alguém que não domina. Então, não é que não vai usar software. Tanto não é que, por exemplo, nós sabemos caminhar, mas nós utilizamos carro. Porque não precisa ir a pé de um lugar ao outro se tu tem o carro já criado, né, na nossa sociedade. Mas, antes de fazer o uso do carro, tu precisa tirar carteira. Então, o meu curso é como se fosse a habilitação para que tu possa auditar o que o software está te entregando, tá? E eu não preciso mencionar nenhuma marca de software, tá? Eu uso software na minha empresa, mas não teve nenhum que eu já vi dar alguma informação inconsistente. Às vezes grave, às vezes não tão grave. Então, quando o tributarista camisa 10 consegue auditar e ter segurança no que o software entrega, ele se tornou autônomo, eles têm autonomia para seguir adiante. Então, o camisa 10, ele é um tributarista completo, que entende legislação, entende a parte operacional e sabe auditar o que qualquer sistema entrega. Então, eu já vi inconsistências que poderiam prejudicar o tributarista numa mesa de reunião. Inconsistências que poderiam levar esse tributarista a não alcançar o objetivo dele, que era converter a venda, que era ter ali na frente uma recuperação tributária linear com a Receita Federal, sem nenhum tipo de questionamento. E isso é muito preocupante. Então, mas não é o problema do software, é o problema que o tributarista, que não é o camisa 10, não sabe criticar o que o software entrega. E é aí que mora a diferença entre o camisa 10 e alunos de outros cursos. O camisa 10 vai conseguir criticar e ter a resposta que ele está buscando nos softwares. Então,
É uma metodologia que é a minha metodologia SK. O método SK, ele vai desde tu dominar muito bem a base legal, tu tem que dominar a base legal, porque numa mesa de reunião, às vezes tu vai converter a venda baseado num precedente. Então, eu já converti vendas em que o contador estava inseguro comigo, né? Não era nem um empresário, e o contador veio com uma notícia contrária à que eu estava levando. Então, era um trabalho de clínicas, e ele disse que eu não poderia fazer aquele trabalho, uma vez que o ambiente era de terceiros, né? Isso aqui é bem técnico. Só que o ambiente sendo de terceiros já tinha há mais de um ano um precedente, um parecer da PGFN, e ele não sabia. Então, eu não converti a venda através do operacional, eu converti a venda através do conhecimento de base legal. Então, não adianta tu ser ótimo no operacional e ser fraco na base legal. Então, é difícil, né? Imagino. É difícil ser um tributarista camisa 10 com método SK, mas é plenamente possível, né? Então, nos cursos, por que ele faz tanto sucesso? Porque eu entrego os 2 pilares, né? Inclusive, um terceiro pilar que eu entrego também, que é o comercial, para tu saber vender. Então, tem o legal, o operacional e o comercial. Então, em apartada síntese, é isso. Que legal. E aí, quem contrata esse serviço são as contabilidades ou são os empresários direto? Como que funciona essa? O meu curso, ele é contratado por profissionais. Ah, não, eu digo, mas quem contrata o tributarista? Ah, tá. Quem contrata o tributarista são as empresas. São as empresas. Aí nós temos inúmeros setores que podem contratar, né, na probabilidade maior, os tributaristas. Então, nós temos indústrias, nós temos supermercados, nós temos e-commerce, nós temos clínicas, nós temos construção civil, nós temos transportadoras, nós temos postos de combustíveis, agronegócio, empresas, fazendas. Então, quem contrata o tributarista são empresas com setores que têm a maior probabilidade de estarem pagando tributos a mais. Então, mais ou menos esses setores são os principais. E outra pergunta de leiga, tá? Vamos lá. Por exemplo, você fala de pagar tributo a mais. Por que isso acontece? Porque o sistema tributário do Brasil é uma loucura? É o problema da pessoa que está lá fazendo a contabilidade? De forma geral, Sim. assim. De forma geral, eu consigo definir isso com base na mudança de precedentes. Então, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Então, clínicas. Clínicas, toda hora tem um precedente novo, favorável ou desfavorável. Insumos. Insumos é outra novela. Então, é difícil de a pessoa que está na ponta lá na contabilidade acompanhar isso. E nem é papel dela, ela não foi contratada para isso, o escopo do contrato não é esse. Então, ela não é obrigada a fazer recuperações tributárias. Uma hora pode, outra hora não pode. Então, nós vivemos num manicômio tributário hoje, tá? E vai piorar na transição da reforma, né? Vai melhorar em 33. Até 32, nós vamos conviver com 2 sistemas tributários, que é o atual e o novo. Nós vamos conviver com eles coexistindo, né? Existindo ambos, simultaneamente ambos. E essa transição vai durar até 2032. Mas, hoje, os tributos são pagos de forma equivocada, e aí nascem as oportunidades, justamente porque
uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. E aí, o tributarista, ele é o profissional que vai ter condições de ficar monitorando isso. Ele é para isso que o tributarista existe. É diferente de alguém que está ali na contabilidade entregando obrigações acessórias para a Receita Federal. Todos os dias tem uma obrigação. E o papel da contabilidade, dentre outras atribuições, mas também é esse. Então, como que vai monitorar as mudanças de precedentes? Toda hora muda. Clínica, construção civil, produtor rural, e insumos, monofásico. Tudo isso, uma hora o juiz diz que pode. Outra hora o juiz diz que não pode. Então, nós temos Receita Federal opinando, nós temos uma Câmara Superior que está acima da Receita Federal opinando, nós temos a PGFN opinando, nós temos os TRFs opinando, nós temos o STJ opinando e nós temos o STF opinando. Então, nós temos 6 opiniões para serem monitoradas. Um exemplo é o juros sobre capital próprio extemporâneo, que é uma oportunidade que estava indefinida há mais de 20 anos. Essa semana, tivemos uma decisão em repetitivo, que teoricamente encerra a discussão depois de 20 anos, mas que agora pode. E até então estava fraco, mas que a notícia agora é boa. Então, por que se paga mais? Justamente porque oscila. Então, é difícil monitorar. E é isso que eu sei fazer. Entendi. Né? E aí, o contador acaba que ele tem outras atribuições. Então, não dá para se exigir dele, por mais... às vezes, eu percebo que o empresário tem essa expectativa. E aí, cabe ao contador explicar que o contrato não engloba esse tipo de monitoramento. Entendi. Não, deve ser, assim, algo bem maluco, né, mesmo que você falou no manicômio. Sim, vivemos um Porque manicômio. eu acho que deve ser algo muito, assim, muito, muda o tempo todo, né. Sim, Até a hora que você estava falando de clínica, tem um negócio aí rolando que é o tal da equiparação hospitalar, não sei nem sim. do que se trata, mas eu li em algum lugar e como eu atendo algumas clínicas, Uhum, às vezes eu acabo entrando em outros assuntos, assim, né, mas de uhum, pura curiosidade. O que sim. que significa isso? A equiparação significa pagar equiparado a um hospital. Isso é bom ou é ruim? Ótimo, ótimo. O hospital, ele paga como se fosse um comércio, porque ele tem muitos insumos. Então, o comércio, ele paga uma alíquota de 1/3 de uma prestadora de serviços que não tem insumos. Então, a carga tributária de uma empresa prestadora de serviços, ela é o triplo de uma que não é prestadora de serviços. Quando tu equipara, tu joga a tributação lá para menos. E isso se deve a uma legislação que ela foi alterada depois de muita briga do contribuinte, de dizer, poxa, eu sou uma clínica, embora eu seja uma clínica, eu tenho insumos, eu tenho despesas, assim como um hospital tem. Por isso que o nome é equiparação hospitalar. Tu consegue reduzir em mais de 70% a carga tributária de uma clínica. Meu E Deus. aí, clínica médica, clínica odontológica, clínica de vacinação, clínica de ambulância, enfim, o setor da saúde é beneficiado. Porém, como eu falei, oscila, né? Hoje, o fisco tem autuado clínicas que não obedecem a um requisito super importante, que é tu ser sociedade empresária de fato, não apenas de direito. De fato, significa o quê? Tu ser uma clínica, mas tu ter funcionário, tu ter despesa de insumo, tu ter despesa de marketing, tu ter um sócio administrador, que não só sócios médicos, tu ter uma atividade além da médica, então tu ter uma atividade de holding,
um exemplo. E isso faz com que algumas clínicas sejam só emissora de notas fiscais, tá? Então, assim, eu fiz um parto. Eu sou uma médica que faço partos. Eu emiti a nota de 50 mil para o hospital, porque eu vou até lá, e a minha distribuição de lucros é 45, porque o 5 é tributo. Eu mal tenho despesa. A Receita Federal tem pego isso. Ela quer que tu tenha estrutura. E isso, infelizmente, está forte no judiciário. Então, essa é uma notícia que não é tão boa para a equiparação. A equiparação até então estava bem legal. Só que acompanhar os precedentes envolve ter notícias ruins também. E essa é uma notícia que está pegando muita gente de surpresa. Entendi. A coisa vai acontecendo com o carro andando, Com o né? carro andando. É isso aí. Exatamente. E recentemente você organizou um super evento presencial, né? A Mansão Tributária. Isso. Eu estava lá acompanhando pelas redes sociais, achei Obrigada. chiquíssimo o evento. Foi um sucesso, né? Foi um sucesso, foi um E sucesso. como que surgiu essa ideia e qual que é a diferença dos outros eventos da área? A mansão tributária, nós até então fazíamos eventos com palestras, mas essas palestras nós fizemos em 22 e 23 eventos com palestras, porque estava em alta no momento e tal. Mas em 23 nós escutamos os nossos alunos que os eventos estavam muito mais do mesmo, né? Não só o nosso, mas estavam muito iguais, as palestras muito iguais, e até que nós, ouvindo isso, conseguimos formatar algo sem palestra, mas com a parte prática. Então, sai a palestra e entra casos concretos. E isso estourou. Estourou, lotou São Paulo, lotou Gramado. E por quê? Porque eu realmente abro a tela do meu computador e mostro como fazer casos inéditos. Então, reforma tributária, precificação na reforma, agro, fez muito sucesso o caso do agro, recuperações de IPI, recuperações tributárias milionárias. Fazendeiro, produtor rural, cartório, casos inéditos, casos que façam valer a ida até São Paulo, casos que façam valer a ida até Gramado, porque estava realmente mais do mesmo, eventos de palestras, e nós resolvemos fazer algo totalmente disruptivo com relação a isso. E é a isso que nós atribuímos o sucesso desse evento. Que legal. Nossa, eu achei assim incrível. Fora a estrutura, né? O lugar Sim, belíssimo. sim. Tudo estava de primeira qualidade, assim. Sim, Eu fiquei sim. só, ai, adoro um evento. E realmente, você falando de palestra, né? Eu até comentei com uma amiga minha, eu falei, gente, eu não consigo mais sentar um dia inteiro vendo palestra. Parece que, né, assim, fala, meu, a não ser que seja tipo a palestra, mas parece que ficou realmente tudo muito mais do mesmo, né? Sim, sim. E ainda falando sobre redes sociais, assim, você é muito ativa, né, nas redes Sim, sociais. E sim. tem uma coisa que eu acho muito legal que você posta, que não existe CPF fraco não existe CNPJ forte com CPF fraco. Isso. E você incentiva o pessoal também a cuidar da saúde, né? Sim, é um desafio para todos nós, né, dedicarmos tempo para nós mesmos, porque o trabalho nos consome, o tributário nos consome, a família nos consome. Então, eu mostro ali essa parte de tu ter também autoridade transferida da área da saúde para a área do tributário. Porque se tu não cuida da saúde, como é que tu vai dizer que teu negócio está bom? Então, é um desafio para mim também, não é fácil, né, separar o tempo ali. E é algo assim que hoje eu consigo organizar diferente, porque antes eu treinava de noite, treinava antes de ir para o trabalho. E hoje o tributário me proporciona ter um tempo que eu consigo encaixar mesmo num horário
que eu antigamente estava dedicada ao trabalho. Então, hoje eu consigo treinar das 8 às 9, né? Que para mim é um luxo. Eu sempre treinei das 6h30 até 7h30, por causa do trabalho. Então, o tributário, ele tem essa liberdade. A consultoria te permite essa liberdade. E é isso que eu quero que as pessoas saibam, que tu não precisa estar amarrado num crachá, como eu estive 15 anos. E o tributário hoje, ele me dá justamente essa autonomia para eu decidir que horas eu vou trabalhar. Eu fecho a agenda, eu resolvo os BOs antes de ir para o treino, né? Ter vida autônoma é isso. Tu decide a hora que tu vai encaixar, né? E a parte da saúde acaba que de nada adianta tu ter o teu negócio próspero e pegar tudo que tu conquistou e ter que Gastar em hospital. gastar em hospital. Exatamente. Verdade. Isso é uma coisa muito interessante, né, porque eu acho que a gente tem para mim é um desafio, assim, apesar de gostar de treinar, eu tenho bastante preguiça, né, bom, quem me conhece sabe, Uhum. mas desde uns 2 anos para cá eu tenho colocado isso. E uma sabotagem que eu fazia direto comigo é essa ansiedade de responder o cliente, Uhum. sabe, assim, então tipo assim: "Não, não posso porque eu tenho que responder o cliente", e sempre vai Uhum. ter uma mensagem de um cliente para responder. Eu tô aqui, os Sim. meus clientes estão pedindo coisa, né, então, ainda para mim é muito difícil, porque eu me Uhum. sinto culpada, Sim. mas eu não posso me sentir assim, porque os clientes eles vêm e vão. Adoro todos os meus clientes ficam com a gente bastante tempo, Uhum. né, temos essa sorte. Mas, a gente também tem que colocar o nosso limite, né, Sim, sim. porque eh, às vezes aquilo pode ser negociado, né, você não precisa estar todo mundo, né, entende, é adulto que precisa cuidar da sua saúde primeiro, Sim, né. sim, sim. E é algo que, como tu falou, a gente coloca o limite, né, e não vai custar para a pessoa aguardar 50 minutos. Não, Não, ela não precisa nem saber onde tu tá. não, É 50 minutos ali na pior das hipóteses, 1 hora, que tu não vai perder o cliente por não. causa disso. Até porque a gente não trabalha, né, tipo a gente não trabalha no pronto-socorro, né. A É, pessoa não vai morrer, exato. se a gente não responder ali. E me diz qual que é o seu propósito de vida hoje? Assim, eu tenho como propósito, que é o que me faz levantar de manhã, transmitir conhecimento. Essa é a minha paixão. Então, quando eu vejo um aluno se apropriando do que eu transmiti a ele por mérito dele, ele que buscou. Mas o meu propósito é fazer com que ele alcance o potencial máximo através do conhecimento que eu posso transmitir. Então, nada me alegra mais do que receber feedbacks que tu mudou minha vida. Tu foi a responsável por eu iniciar no tributário, por eu decidir pelo tributário, por eu me manter no tributário, por eu estar prosperando no tributário. Então, todo dia eu acordo pensando assim: quem eu vou ajudar? Qual é o aluno que está me demandando um suporte aqui? Deixa eu caprichar, deixa eu abrir um Zoom com ele, deixa eu ver onde está a dor dele e fazer com que esse aluno alcance resultados. O prêmio Tributarista Camisa 10 é um reconhecimento por isso. Me deixa realmente alinhada com o meu propósito de vida. Porque assim, eu decidi, as pessoas já me pedem desculpas pelas perguntas que elas fazem, e eu sempre tranquilizo elas. Ah, é muito básica, me desculpa. Eu sempre digo assim, eu não avalio o nível da pessoa pela pergunta que ela me fez. Eu não julgo pergunta. Me perguntou ao básico, eu vou te responder da forma mais caprichada que eu puder, justamente por ser básico, para tu deslanchar. E se é avançado, claro que eu me sinto mais à vontade, eu já acelero a resposta, já vamos, né, pegar tração aqui. Mas em nenhum momento eu julgo o que a pessoa me perguntou, não nivelo ela, justamente porque lá atrás, quando eu decidi fazer mestrado,
eu me é uma opção de vida, né. É um trabalho, assim, de transmitir o que de melhor eu posso. Tem uma frase que eu estava lendo ontem, que é assim: "O mais nobre que tu pode oferecer não é a tua riqueza para outra pessoa, é fazer com que ela descubra a própria riqueza que ela tem". Essa frase é de um ex-prefeito de Londres, chegou até mim ontem, e eu disse: "É isso, é isso. Eu faço a pessoa descobrir a riqueza que tem nela mesma. Ela é mérito dela". Então, é isso. Que legal, que bonito isso. E me diz uma coisa pra gente, estamos quase chegando no final aí, é muito rápido, né, passa muito rápido. Me diz uma coisa, para quem está começando agora no tributário, o Uhum. que conselho você dá, além de fazer a sua metodologia Sim, SK? sim, sim. O conselho é que, às vezes, tem dias que é da caça, outro é do caçador. Então, tem notícias maravilhosas no tributário que tu vai poder, aplicar no teu cliente, ficar feliz, monetizar, faturar o Pix gordo, como eu digo. Tem outros dias que o precedente vai virar, o tempo vai virar, o jogo vai virar, o vento vai virar. E isso não te define como tributarista. Isso não vai fazer com que a tua profissão seja melhor ou pior. Mas é um dia de cada vez o tributário. Eu sofri algumas decepções com decisões, no judiciário, especialmente. A Receita Federal não me surpreende mais, né? Mas o judiciário consegue me surpreender, às vezes favoravelmente, como foi o caso do juro sobre capital próprio, outras desfavoravelmente, que foi o caso da TUSD e da TUST, que vinha ótimo no judiciário, quando foi para decidir definitivamente, a casa caiu. Então, o tributarista ele tem que ter uma mentalidade sólida. Quem vai começar tem que saber que vai jogar esse jogo do dia da caça ao do caçador. Todo mundo diz que precisa se atualizar, precisa estudar, então eu não vou nem tocar nisso, mas o que eu noto, assim, às vezes a pessoa entra no tributário, se dedica, estuda todos os dias, tem notícias boas e tem notícias ruins. A proporção da notícia ruim é muito maior do que da notícia boa. Mas, assim, e as notícias boas que a gente tem? O DIFAL foi uma notícia boa, equiparação hospitalar sempre foi boa, construção civil sempre foi boa. Insumos foi uma notícia boa, tese do século foi uma notícia boa. E aí, quando cai alguma, como foi a TUSD e a TUST, acontece uma catástrofe na cabeça do tributário. E não tem que ser assim. A gente tem que saber não se entusiasmar com a notícia tão boa e não deixar a peteca cair quando a notícia não for tão boa. É isso que me segura no tributário, com a fé que eu tenho, né? Com o entusiasmo que eu tenho. Então, é isso. Nossa, que legal. E isso acho que vale para todo mundo, né? Para todas as profissões, porque todos nós temos bons dias Dias e bons. quando Aham. você estava falando, estava pensando na assessoria de imprensa, que a gente isso é uma coisa que eu sempre converso com o Ângelo, assim, que é meu sócio, né, tipo, barra marido, Uhum. que é uma coisa que para mim ainda eu não consigo me acostumar, porque na assessoria você faz tudo certo. Você Uhum. faz um release, você conversa com o teu cliente, você tem fotos boas, o assunto é atual, e aí quando você dispara esse release, ele vai para o mundo. Uhum. E aí a gente tem que, óbvio, fazer follow-up com jornalistas, convencer esses jornalistas a darem aquela notícia ou usarem o seu cliente como fonte, em reportagem, entrevista, mas não somos nós de fato que sentamos e escrevemos a matéria, ou não somos nós de fato que Hum. vamos lá e brifamos uma enfim, uma equipe de TV ou, Uhum. enfim, entrevistamos os nossos clientes, né. Então, acreditar nesse poder do universo, às É vezes, um é um desprendimento, né? desprendimento e a gente tem que, né, rezar todo dia para que boas Aham. oportunidades nos venham, né, assim, que a gente Sim, seja receptiva a boas oportunidades. E sim. para mim esse é o grande desafio, porque
no meu, o que é controlar essa ansiedade de que nem Uhum. tudo está na minha mão, Uhum. né? É verdade, é um desprendimento necessário, né? Mas não é fácil. Eu escuto do tributário, assim, quem quer detonar o tributário, que até o passado é incerto no tributário, sabe? Várias frases feitas. Várias frases que denigrem a área, sabe? Enquanto que, na verdade, tem notícias excelentes, mas é melhor, né? Mais legal falar notícia ruim É. do que exaltar a notícia boa. Então, Mas é sempre assim, é né? Na sempre imprensa assim. também, o que mais eu falo? Às vezes o cliente fala assim, um evento. Será que a gente consegue TV? Eu não posso garantir nada. A não ser que morra alguém aqui na frente. Uhum. Aí vai vir uma equipe de televisão, com certeza, Uhum. né? Porque a gente trabalha com isso também, da questão da notícia ruim, ela Propaga infelizmente, ela mais. propaga mais do que a notícia boa, Sim, né? E eu acho que o nosso cérebro, ele é meio, talvez, tende a assim, isso também. tende, né? Você faz um monte de coisa boa e daí uma coisinha Isso. ruim acaba com você. Mas no tributário, se tu permitir que isso aconteça, tu não dura. Enquanto que tu pode monetizar por muitos anos. Eu, se fosse deixar a peteca cair, já teria parado lá na época que eu tive que tomar decisões difíceis de carreira, Sim. né? Então, a mentalidade, sabe, muda muito o sucesso no tributário. Assim, tu ser capaz de tomar algumas pancadas, porque elas virão, para, por outro lado, ter sucesso em outras notícias boas que também virão, com certeza. Tem que estar preparado Tem que estar preparado. para o bom e para o ruim. Isso. Foi um prazer, Sigrid. Prazer, Adorei a querida. nossa conversa. Prazer. Aprendi bastante. Obrigada. Adorei. Ainda para mim é um mistério todas essas siglas, Sim. mas acredito assim que é um trabalho excelente, acho que para o empresário, né, enfim, para a economia do nosso país, né? Sim. Porque, claro, a gente tem que pagar imposto, mas o que a gente pode realmente recuperar porque isso é reinvestimento, a pessoa Sim. reinveste na própria Tá empresa. na Bíblia, né? Dai a César o que é de César, né? Exato. Então é bíblico a gente correr atrás dos nossos direitos. Então, quando é o certo. Quando não é o certo, não precisa dar a César. Tá certo, simples assim, né? É no que eu acredito. Não, tá certíssima. Gente, muito obrigado. Se você chegou até aqui, até o final desse episódio, aproveita, se inscreve no canal da Comando, Comando Talks. Também aproveita para seguir a Comando News. E eu acabei esquecendo de perguntar como que a gente encontra a Sigrid. A Sigrid é encontrada através do nome, né? Difícil, mas soletrável. Sigrid Kersting, SIGRD. Kersting, KERSTING. A gente vai deixar o Instagram dela também aqui na descrição desse vídeo. Então, caso vocês queiram saber mais sobre o trabalho dela, que é excelente, vocês aproveitem e também sigam o Instagram da Comando e o do Versa Podcast Studio, que é super parceiro aqui do Comando Talks. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, Nada, Sigrid. querida. E até a próxima, Até a pessoal. próxima. Tchau, Tchau, tchau.